Bom, Lula assume aí a presidência com um grande desafio pela frente, conseguir governabilidade dentro do Congresso. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o capitão Alberto Neto, que é deputado federal pelo PL do Amazonas. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, Cláudia. Sempre um prazer estar falando aqui com a Jovem Pan. Diogo Schelp também participa da entrevista com a gente. Deputado, quais devem ser as principais mudanças esperadas no novo governo? Como deve se funcionar a oposição, que vai ter uma maioria aí dentro do Congresso a partir desse ano agora de 2023? O PL tem 99 deputados federais. Muitos deputados estão chegando agora, muitos deputados de primeiro mandato. Nós temos na própria base do Lula, por exemplo, União Brasil, nós temos vários deputados também que apoiam, que são contra o governo Lula, que apoiaram o presidente Bolsonaro durante a sua campanha. Então, tem outros partidos como o PP, que é um partido grande também, que se mostra oposição também ao governo Lula. Nós temos o Partido Novo, nós temos deputados independentes que nós vamos nos organizar agora, no início de fevereiro, para montar uma base ampla de oposição, uma oposição qualificada em prol do Brasil. Não aquela posição que quanto pior, melhor, né? Nós queremos dar estabilidade ao nosso país. Vocês estavam falando agora sobre a questão do teto de gastos. Isso aí é um perigo que o mercado tem recebido com muita desconfiança. O governo põe um mistério. Qual vai ser o regime fiscal do governo Lula? Porque parece que eles não acreditam em regime fiscal, eles não acreditam em contas públicas, parece que é só gastar, aparelhar a máquina pública. Os atos agora, os primeiros atos no primeiro dia de governo parece que já mostrou o tom que vai ser o governo Lula. Muito bem, deputado, a pergunta agora é de Diogo Schelp. Deputado, na construção dessa base de oposição ao novo governo, será estabelecida, por exemplo, uma lista de temas que a oposição considera que são importantes, né, e para as quais são necessárias estabelecer uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada? A questão da economia, obviamente, teto de gastos, mas há outros pontos que para a oposição são essenciais e que devem enfrentar aí uma resistência? A base tem que ser a economia. Nós somos de direita, eu acho que é o ponto em comum entre essa base ampla de oposição que está sendo formada no Congresso e que me parece vai ser a maioria. E o que tem em comum nessa oposição é um pensamento de direita, colocar o Brasil na economia de livre mercado, é enxugar o Estado cada vez mais para que o Brasil possa prosperar. Esse potencial que sempre foi falado no nosso país, o potencial energético, o potencial agrícola, o potencial consumidor que nós temos, 215 milhões de brasileiros que gostam do consumo. Então, nós temos todas as ferramentas para esse momento de crise mundial, o Brasil se posicionar. E nós não queremos tirar o Brasil dos trilhos que nós colocamos. Aprovamos, nessa legislatura, nós aprovamos marcos legais importantes, como a do livre mercado, como a das ferrovias, como a do saneamento básico. Isso fez com que o Brasil se tornasse o quarto país que mais recebe investimentos. E nós precisamos dar segurança nesse Brasil para que o mais pobre, que é, na verdade, o grande discurso da esquerda, que na prática eles não conseguem ter efetividade, que o mais pobre tenha acesso a saneamento básico, a educação de qualidade, mas outras pautas, como a questão das armas, que foi tema agora do primeiro ato do governo Lula, fazendo um grande revogaço dos decretos do presidente Bolsonaro. Nosso Brasil é muito plural e nós mostramos que a questão das armas nada tem a ver com o aumento da criminalidade. Nós reduzimos os homicídios de 65 mil, que eram no governo do PT, para 40 mil, provando que a questão dos CACs, dos atiradores, dos colecionadores, não tem nada a ver com o aumento da insegurança no nosso país.
Bom, deputado, eu te convido para o Diogo Schelp também para assistir a um outro assunto agora. A gente vai entrar agora porque foi empossado neste domingo aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tem uma agenda extensa nesta segunda-feira. Vai se reunir com líderes internacionais nesse dia. Quem nos atualiza sobre esses assuntos agora é o repórter Bruno Pinheiro. Bem-vindo, Bruno. Boa tarde para você. Quais são os destaques aí dessa primeira agenda do terceiro mandato de Lula? Agendas com representantes internacionais, né, Cláudia? Você é uma ótima semana, um convidado, comentarista que nos acompanha, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciou a agenda hoje às 9h30 da manhã, a última será às 5h30. Durante esse expediente, cerca de 15 reuniões, agendas, né, durante esta segunda-feira. A última reunião que chama atenção é com um representante da Venezuela, mas durante o dia também com o atual presidente da Argentina, representante de diversos locais de várias regiões, como o atual presidente de Honduras também, como eu já disse aqui hoje na parte da manhã, que tem um interesse no financiamento do BNDES, a construção de várias represas. Realmente, então, essa reunião, esse assunto já havia sido antecipado anteriormente, que iria de fato acontecer, e essa reunião vai então acontecer com esses representantes que chegaram aqui no final de semana. Alguns já retornaram às suas regiões, outros continuaram aqui. Então esses encontros estão acontecendo lá no Itamaraty. Luiz Inácio Lula da Silva, com esses nomes, essas agendas, iniciou às 9h30 da manhã. E aí essa movimentação continua aqui na capital federal após assumir, já eleito, né, agora aí empossado como novo presidente da República, segue com essas agendas aqui na capital federal. Cláudia. Bruno, o presidente Lula ontem deu posse aí aos 37 ministros do governo, né, após receber a faixa presidencial, e hoje acontecem as cerimônias de transmissão de cargo, né, de cada ministério aí em Brasília. Essa é também uma agenda cheia, né? Aconteceu uma aqui no Centro Cultural, onde ainda estou. A estrutura está sendo retirada neste momento, inclusive. Iniciou às 9h30 da manhã com 700 convidados. Fernando Haddad, que assume o Ministério da Fazenda, que foi recriado através do governo eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando Haddad, que disputou o governo de São Paulo, melhor dizendo, não conseguiu sucesso nas urnas e aí conseguiu ser o ministro da Fazenda sem uma confiança ainda do mercado financeiro. Existe um planejamento a ser divulgado, um plano muito robusto, já que foi o que ele foi divulgado antes de assumir, né? Que se assumisse haveria um plano robusto no mercado financeiro para tentar dar uma segurança. Durante o seu discurso, ele reafirmou que não foi ele que escreveu o discurso, porque a semana, os últimos dias são dias cheios, mas que ele iria ler um discurso que foi escrito através da sua equipe. Ele, entre o discurso, ele fez algumas intervenções, né, voltando a falar sobre o atual cenário, sobre o governo de Jair Bolsonaro e o planejamento da economia, que será enviado ainda ao Congresso Nacional. Ele disse que quando era ministro da Educação, nunca sofreu uma derrota no Congresso Nacional e que aguarda que também isso se repita durante a gestão do governo Lula. Vamos acompanhar o que disse Fernando Haddad, o ministro da Economia, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. Assumo com todos vocês o compromisso de enviar ainda no primeiro semestre ao Congresso Nacional a proposta de um novo arcabouço fiscal que organize as contas públicas pelo longo prazo. É nesse equilíbrio fino entre a ambição e a factibilidade que nós vamos exercer o nosso mandato em relação a todas as metas econômicas com as quais todos os que estão nessa sala estamos preocupados. Olha, Cláudia, a gente vai acompanhar essa reação desse novo discurso de Fernando Haddad. A gente lembra que o discurso do ministro Guedes era raro acontecer, era raro ele conceder uma entrevista coletiva, porque é muito sensível, né? O mercado financeiro
quando esse ministro começa a falar muitas coisas, começa a dar muitas informações e às vezes incertas, ou responde ali naquela hora quando é questionado e às vezes não é uma informação exata, isso acaba afetando diretamente o mercado financeiro. Ainda hoje existe uma expectativa de uma nova entrevista coletiva de Fernando Haddad. Com quem eu ouvi aqui na região e até interlocutores e já a oposição já me confidenciaram que é ruim que essas falas aconteçam, uma na parte da manhã, uma logo após o almoço, amanhã aconteça uma outra fala. Essas informações acabam colocando incertezas no mercado financeiro do que vai acontecer realmente no Ministério da Economia. Então, a gente vai acompanhar essas reações a partir de agora, no segundo dia de governo Lula. Cláudia. Bom, obrigada, Bruno, pelas suas informações. Bruno continua acompanhando a movimentação em Brasília e qualquer novidade nos informe, por favor. Até mais tarde. Bom, a gente está conversando também, então, com o capitão Alberto Neto, que é deputado federal pelo PL do Amazonas. Deputado, ontem a gente acompanhou aí a cerimônia de posse, né? Pela terceira vez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. Teve vários símbolos, né, dessa cerimônia que podem ser interpretados aí de várias maneiras e medidas também sendo anunciadas já no primeiro dia. Eu gostaria de saber qual a sua visão desse dia de ontem e sobre essas medidas anunciadas pelo presidente Lula. Vou fazer um link aqui das falas que nós vimos do ministro da Fazenda, o Haddad, e com o primeiro ato do governo Lula, que é prorrogar a desoneração dos combustíveis. O Haddad já começa de maneira desastrosa, querendo retirar a desoneração dos combustíveis, lembrando que nós estamos em plena guerra, onde o preço dos combustíveis estão super elevados, e taxar ainda, aumentar a taxação, o imposto em cima desses combustíveis ia afetar a inflação. E quando afeta a inflação, afeta o mais pobre. Aí nós já vimos que há uma desarmonia nesse ministério. Nós temos o Ministério da Fazenda com o Haddad, nós temos o vice-presidente da República, ministro da Indústria, nós temos outra senadora, que é a Simone Tebet, no Ministério do Planejamento. Parece que não vai ter cabeça o comando da economia do nosso país. Eu acho que vai ser uma guerra política entre eles e quem vai se prejudicar com isso é o Brasil, é o povo brasileiro. Nós vimos outro ato que eu falei anteriormente de maneira rápida, a questão do revogaço dos decretos do presidente Bolsonaro, que regulamentava a questão das armas no nosso país. Nós temos um Estatuto do Desarmamento, que foi criado, inclusive, no governo Lula, em dezembro de 2003. Eu lembro das imagens da Polícia Federal com rolo compressor, acabando com as armas que foram entregues não de pedido. Foi o cidadão, o trabalhador que foi lá entregar a sua arma devido a essa campanha, que se mostrou totalmente fracassada. Os índices de homicídios são elevadíssimos no nosso país, mostrando que o Brasil é um país inseguro do governo do PT. As facções criminosas avançaram e mostrando a ineficácia desse Estatuto do Desarmamento. O presidente Bolsonaro não revogou o Estatuto do Desarmamento, apenas regulamentou e fez com que atiradores pudessem participar de competição. Então, um atirador que vai participar de uma competição, ele precisa ter 10 armas. O decreto agora só permite ele ter 3. O atirador vai para o estande de tiro, ele vai levando a sua arma. Hoje, com esse revogaço, com esse novo decreto, ele vai ter que desmuniciar a sua arma, colocar a munição distante do armamento, vai ter que o armamento estar numa maletinha guardado. Então ele vai ter 3 armas no seu carro para ir até o estande, totalmente vulnerável. Então, se chegar um bandido com a faca, ele pode tomar as 3 armas do atirador que vai treinar, que vai fazer a sua competição. Então, novos estandes de tiro não vão poder mais ser abertos, vai ter um grupo de trabalho que vai mandar um novo projeto. Então, uma insegurança total nesse mercado foi uma das medidas. Tem a questão ambiental também, que se der tempo a gente comenta depois. Ok, deputado. Deputado, a gente agradece a sua presença. Conversamos com o deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Obrigada, um bom dia, um bom ano para o senhor.